No vídeo de hoje eu vou falar sobre registrar uma criança na Holanda. Uma das coisas que a gente teve que descobrir esse ano, né, principalmente eu, é como registrar um bebê na Holanda. E aí, né, o registro de um bebê que nasceu aqui, né, como é que funciona tudo isso? E eu fui procurar. E uma das coisas que eu sempre ouvi falar é que na Holanda você só pode registrar a criança com o nome do pai. E eu queria esclarecer que isso, até 2023, que é o momento que eu estou gravando esse vídeo, até é verdade. Você só pode registrar com o nome da mãe, utilizando o nome da mãe, não, o sobrenome, na verdade, da mãe, como se fosse um segundo nome. Então, por exemplo, se a Angelina Jolie fosse registrar o filho dela com o Brad Pitt aqui na Holanda, né, se eles fossem holandeses, ela poderia registrar como o Jolie, ela poderia colocar como se fosse um segundo nome para que o Pitt seja somente o sobrenome da criança. Essa era a lei até 2023. Mas, para minha surpresa, ao pesquisar todos esses trâmites, como funciona o registro de um recém-nascido na Holanda, eu descobri que a partir de 1 de janeiro de 2024 a lei muda. E aí você pode sim registrar, não só com o nome da mãe, não, sobrenome, toda hora eu tô falando nome, mas eu tô querendo dizer sobrenome. Então você pode registrar com o sobrenome da mãe e com o sobrenome do pai, e inclusive você pode escolher a ordem que você quer colocar esse nome e sobrenome. E também você pode usar o que eles chamam aqui do nome da comãe, né, que é o caso de duas mulheres registrando um bebê que nasceu aqui, também pode usar o sobrenome das duas mães. Então, se você está assistindo esse vídeo já em 2024 para frente, então já é lei nova e já pode colocar os dois nomes. Inclusive eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do site do governo onde fala sobre essa questão do que você pode colocar. É uma regra muito interessante porque no meu caso, né, a gente tendo esse primeiro filho vai escolher qual sobrenome que a gente vai utilizar para esse primeiro filho. E o que a gente escolher de regra para o primeiro filho é o que vai valer para todos os outros filhos que você tiver. Então, todos os filhos dentro daquele mesmo casamento vão ter sempre o mesmo sobrenome do primeiro filho. Se você casar com outro partner e tiver um filho com outro partner, aí você pode, logicamente, né, porque o outro partner vai ter outro nome, outro sobrenome. Então, você pode registrar com o sobrenome do outro partner, escolher como vai ser. E qualquer outros filhos que você tenha com esse segundo partner vão seguir o sobrenome do primeiro filho que você teve com esse segundo partner. Tem lá vários exemplos, é bem interessante, fica bem claro como vai funcionar essa nova questão de nomes. E eu achei bem legal porque é uma coisa meio antiga, né? Assim, por um lado, eu acho que, por exemplo, eu tenho um nome. Eclair, na verdade, é um segundo nome, todo mundo pensa que é sobrenome, mas é um segundo nome. E tenho mais dois sobrenomes, que é um da minha mãe e outro do meu pai. Eu acho que é muito. Eu sei que tem uma questão assim um pouco paternalista, machista, não sei, de muitos anos sobre essa questão de colocar o nome do pai e o nome do pai ser o último. No Brasil é sempre o último. Mas ao mesmo tempo eu acho tão prático ter um sobrenome só, que você vai assinar um documento, é um nome gigantesco que eu tenho. Eu acho tão mais prático as pessoas que têm um sobrenome só. Mas enfim, é uma questão também muito pessoal, né? No meu caso, como nosso filho nasce em 2023, nossa filha nasce este ano, não teria essa opção, né? Então a gente vai ter que colocar só o nome do pai. Mas como eu falei, por um lado eu acho muito mais prático ter um sobrenome só. Eu não tenho muito essa questão, vai ser parte da minha família, essa criança vai ter o lado brasileira dela, não importa que nome que tenha na certidão de nascimento. Então, para mim, particularmente, é um pouco de bobagem. E como que é o processo em si? Se você, né, se o pai e a mãe da criança, ou as duas mães da criança, tem a parceria registrada, ou o casamento, né, são casados legalmente, ou tem o casamento reconhecido na Holanda, é simplesmente ir na prefeitura, porque essas coisas são sempre feitas na prefeitura aqui na Holanda, para fazer o registro. Então, no caso aqui da prefeitura de Groningen, que você tem que olhar sempre como que é na sua prefeitura, mas imagino que não varie tanto dentro da Holanda, a gente, principalmente se o neném nascer no hospital, que é o que a gente está planejando, você pode simplesmente fazer tudo online, mas você tem 3 dias corridos para fazer esse processo de solicitar, porque o hospital vai te dar a declaração de nascimento, que é um dos documentos que você tem que colocar, e o pai e a mãe tem que entrar com o DigiDay para fazer isso online.
Você pode também ir no balcão, né, marcar um horário, porque aí se você vai pessoalmente, você quer fazer isso pessoalmente, tem que marcar um horário sempre, então você entra de qualquer forma no site da prefeitura para agendar um horário para ir lá fazer o registro. Mas lembre-se que você tem 3 dias corridos, não é nem úteis, corridos, para fazer esse registro. Quando se tratam de 2 mulheres, onde uma delas gestou a criança, né? Nesse caso, foi feito algum processo de fertilização, provavelmente com um sêmen doado. Então, nesse caso, você precisa de uma declaração, que eu vou ler aqui o nome, que é da Fundação de Dados de Doadores de Fertilização Artificial, isso é tradução literal. Então, quando você faz esse processo, eles devem te dar essa declaração, pelo que eu entendi, que aí você declara que você é a comãe, né? Você não gestou o bebê, mas você é a segunda mãe, né? A partner da pessoa que gestou o bebê. E aí você vai registrar como se fosse no lugar do pai. Na verdade, eles chamam de comãe. Então, nesse caso, precisa desse documento adicional para conseguir fazer o registro na prefeitura e constar na certidão de nascimento do bebê as 2 mães. Agora, quando você não tem a parceria registrada, fica um pouquinho mais complexo. Não super difícil, mas fica mais complexo. Por quê? Porque você precisa fazer o reconhecimento da paternidade ou da comaternidade dessa criança. Você precisa fazer também isso na prefeitura, que é, pelo que foi explicado no site da Holanda, você vai reconhecer que aquele filho, aquela criança é seu filho ou sua filha, e ali você vai assumir publicamente, tipo, oficialmente, os direitos e obrigações que advêm deste ato. E isso é um documento que você vai precisar para fazer o registro da criança posteriormente. Como só tem 3 dias, é uma coisa que você até pode tentar fazer ao mesmo tempo do registro, mas pensa que é uma correria danada, o parto, o neném, o registro do neném, então assim, é uma coisa que é melhor providenciar antecipadamente, ou como a gente resolveu fazer, a gente assinou a parceria registrada para já ter isso também, né, por outras questões, não só pela questão do bebê, mas para a gente já ter isso mais ajustado, mais arrumado e simplificar o processo de registro do bebê. Após fazer o registro do bebê, você vai receber o BSN da criança, porque ela precisa ter BSN aqui. Nada funciona sem BSN, nem para bebê funciona sem BSN. Para contratar, incluir a criança no plano de saúde, ela precisa ter o BSN. Também tem um prazo, a propósito, também tem um prazo de 4 meses para você fazer o seguro saúde da criança, mas primeiro de tudo precisa ter o BSN. Então você vai receber isso depois pelos correios. Se você for no balcão, acho que recebe na hora, mas se você fizer online, que é muito mais fácil, né? Você recebe pelo correio alguns dias depois. É importante frisar que esse processo é o processo normal para qualquer um que tem um bebê aqui na Holanda, tem que fazer o processo de registro do bebê na prefeitura. Por que eu estou dizendo isso? Porque nem todo bebê que nasce aqui vai ter automaticamente a nacionalidade holandesa. E aí que o assunto fica interessante. Diferente de muitos países aí pelo mundo, o fato do bebê nascer na Holanda não confere automaticamente a nacionalidade holandesa, como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, que virou até um comércio de gente que te dá todas as condições, né? Você faz um pacote para ir ter um neném nos Estados Unidos, porque aí a hora que o neném nasce lá, ele nasce cidadão americano, e com isso você, como mãe ou pai do bebê, consegue às vezes também acessar alguns direitos e coisas e vistos e etc. Que eu nem sei versar sobre esse assunto aqui, mas né, ninguém faz isso à toa, ninguém gasta esse dinheiro à toa. Aqui na Holanda isso não funciona desse jeito. A nacionalidade holandesa depende... Não, são 3 as condições em que o bebê tem automaticamente a nacionalidade holandesa, que são: se a mãe for holandesa, tiver a nacionalidade holandesa, daí a criança vai ter a nacionalidade holandesa. Se a mãe e o pai forem holandeses, naturalmente a criança também vai ser holandesa. E a terceira condição, que seria a minha condição, que é se o pai da criança tiver a nacionalidade holandesa e este pai tiver a parceria registrada com a mãe da criança. Ou seja, se eu não tivesse registrado a parceria com o meu partner antes do bebê nascer, o bebê não teria necessariamente a nacionalidade holandesa. Eu acho que deve ter alguma maneira de meio que contestar isso, mas assim, não seria uma coisa automática. Eu não a gente nem sabia disso. Para mim, uma vez que ele é holandês, não importava se a gente tinha parceria registrada ou não. Mas aí quando eu fui pesquisar,
descobri isso, que se a gente não tem parceria registrada, mesmo o pai sendo holandês, a criança não tem automaticamente a cidadania holandesa. Não é uma coisa interessante? Eu não sabia disso. É uma coisa para ficar ligado na história, porque tem que tomar esse cuidado e pensar nessas coisas, por exemplo, durante a gravidez, né? Pra quando a criança nascer, tá tudo certinho. Se no seu caso a criança tem automaticamente a nacionalidade holandesa, aí depois disso, depois de fazer o registro, a certidão de nascimento na prefeitura, que é esse processo que eu tô contando aqui, você pode pedir o passaporte, né? Então, no meu caso, que pretendo, quem sabe, em breve, visitar o Brasil, levar o meu filho, minha filha, para conhecer minha família, né? Eu vou precisar de um passaporte para essa criança, para ela poder viajar para outro país, né? Então aí tem o processo de solicitar o passaporte, que é um processo à parte, que é o processo normal de solicitar o passaporte na Holanda, mas o primeiro passo é ter a certidão de nascimento. No caso do bebê não ter automaticamente a cidadania holandesa, como é que vai fazer? Então você vai ter que registrar ele na prefeitura da Holanda, porque assim como todo mundo, ele precisa ser um cidadão com um BSN, com tudo, e você precisa registrar ele no consulado do Brasil, porque ele vai ser o quê? Brasileiro, ele não vai ser holandês, né? No caso, por exemplo, de um casal de brasileiros que tem filho aqui, e esse casal de brasileiros só tem a cidadania brasileira, não tem uma cidadania holandesa, o bebê vai ser brasileiro. E sendo brasileiro, ele precisa o quê? Ser registrado no Brasil, para ele existir no Brasil. Então aí você tem que fazer o processo de registrar ele no consulado brasileiro, que no caso aqui da Holanda é em Amsterdã. Boa parte desse processo é online, é feito online, mas esse é um assunto para outro vídeo, porque além dessa questão, né, de um casal de brasileiros que precisa registrar o filho, tem, por exemplo, a minha questão que eu quero que o bebê tenha a dupla nacionalidade, vai ter o direito automaticamente à nacionalidade holandesa, mas eu quero que a criança também tenha a nacionalidade brasileira, também tenha documentos brasileiros, até porque quando a gente estiver no Brasil tem algumas facilidades se a gente precisar de algum serviço, ou se algum dia a gente pensar em mudar para o Brasil, a criança já está registrada lá. Eu tenho uma playlist aqui no canal só sobre ter filho na Holanda, que é a experiência mais recente que eu estou passando atualmente. Então, se você tiver dúvidas, ou mesmo se tiver planos futuros, é muito interessante você assistir essa playlist, que é sobre gravidez, sobre como que é o processo de gravidez, sobre registrar o filho. São vários assuntos muito interessantes para quem tem planos de ter filho na Holanda, ou para quem já tem, ou está nesse processo, nesse momento. É bastante interessante. Dá uma corridinha lá na playlist e assiste os vídeos, que são muito úteis e eu espero que ajudem muito. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Assine o canal se você ainda não está inscrito e muito obrigado por me assistir.